Bom, continuando a segunda parte, sétimo B, oitavo B, melhor dizendo, turma 2020, oitavo semestre B, processo penal. Nós continuando então a aula anterior, estamos falando aqui do artigo 292, a partir de agora. Na aula passada nós terminamos o 292, né, explicando que as autoridades para cumprir a prisão, elas podem inclusive pedir auxílio a outras pessoas. E essas pessoas, durante o tempo que estão auxiliando, têm o chamado poder de polícia. E nesse caso, elas também poderão auxiliar na manutenção daquele indivíduo detido, tá? E as autoridades poderão usar até da violência necessária, da força física necessária para conter a resistência ao cumprimento daquela ordem legal. E foi dito também que é necessário se lavrar um documento, que seria uma declaração, seria uma, uma espécie de um atestado demonstrando que efetivamente aquela atitude foi necessária para conter o indivíduo. Esse documento deve ser subscrito também pelas duas testemunhas ou mais que presenciaram aquele ato. O artigo 200, falamos também que é vedado o uso de algemas para mulheres em pré-parto, durante o parto e logo após o parto, sob o efeito do chamado estado puerperal. Percebeu que a mulher está alterada por causa do estado puerperal, o distúrbio hormonal, ela pode efetivamente ser conduzida assim, mas sem o uso de algemas. Agora nós vamos falar do artigo 293. E o artigo 293 ele é muito claro e ele fala o seguinte: se o executor do mandado verificar com segurança que o réu entrou ou se encontra em alguma casa, o morador será intimado a entregá-lo à vista da ordem de prisão. Se não for obedecido, imediatamente o executor convocará duas testemunhas e, sendo dia, entrará à força na casa, arrombando as portas se preciso. Sendo noite, o executor, depois da intimação ao morador, se não for atendido, fará guardar todas as saídas, tornando a casa incomunicável, e logo que amanheça, arrombará as portas e efetuará a prisão. Então, nós, como moradores, nós não temos o dever de denunciar ninguém. O dever legal não. Temos, às vezes, o dever moral, até para evitar que o crime se propague. Mas, tecnicamente, a lei nos obriga, sim, se o indivíduo, por acaso, está fugindo da polícia e acaba se homiziando, se escondendo no nosso quintal, na nossa casa, nós temos o dever moral e legal até de conceder franquia, de franquear a entrada aos policiais para que eles efetivamente cumpram o mandado. Então isso é muito comum. Isso acontece, inclusive, o indivíduo foragido, aquele caso que eu fiz do telhado mesmo, o indivíduo ele fugiu dos policiais e acabou passando por cima de várias casas. Se ele tivesse, por exemplo, pulado num quintal e os policiais iriam entrar naquele quintal para fazer a prisão, como efetivamente entraram, eles pediram autorização para a dona do quintal. E a dona do quintal autorizou. Infelizmente, o indivíduo optou por resistir à prisão, trocando tiro com os policiais e acabou sendo alvejado e morto. Mas, em regra, as pessoas têm o dever legal de autorizar. Se for durante o período do dia, se for à noite e por qualquer motivo ela disser que não vai entrar, os policiais têm a obrigação de cercar a casa e no período da manhã, logo 6 horas da manhã, 6:01 para ser mais exato, eles podem inclusive arrombar as portas para entrar e cumprir aquele mandado de prisão. Aliás, é muito comum isso. Os senhores lembram que eu falei até em sala? É muito comum quando nós estamos às vezes saindo de manhã e vemos as matérias em que a polícia fez uma grande campana e a partir das 6 horas da manhã começou a entrar nos barracos, nas comunidades e cumprir os mandados de prisão. Porque o período noite, efetivamente, a casa é um asilo inviolável do indivíduo. E mesmo ele sendo um indivíduo, um criminoso, se ele não estiver praticando crime naquele momento, que aí seria caso de flagrante, no flagrante se entra a qualquer residência, a qualquer local, a qualquer horário, ele, tecnicamente falando, teria que ser salvaguardado o direito do asilo inviolável daquele indivíduo, sendo barraco, sendo casa, não importa. O parágrafo único diz que o morador que se recusar a entregar o réu oculto em sua casa será levado à presença da autoridade para que se proceda contra ele como for de direito. Muito fácil de saber. Ele vai responder a um delito que os senhores do 8º semestre terão dos crimes contra a administração pública, chamado
desobediência. Salvo engano, a desobediência está lá no artigo 330, ou 330 ou 331, acho que o 330 do CP. A desobediência tem uma pena lá e efetivamente é um crime de menor potencial ofensivo, haverá um TC, um termo circunstanciado, mas aquele indivíduo será sim responsabilizado pela prática daquela conduta que quer queira, quer não, atrapalhou. Nos Estados Unidos seria obstrução da justiça. Aqui no Brasil não existe o crime de obstrução da justiça, então ele seria punido por desobediência, obviamente, se não desacatar o policial. Se desacatar o policial, responde por desobediência, desacato também. O artigo 294, ele diz o seguinte: no caso da prisão em flagrante, observar-se-á o disposto no artigo anterior no que for aplicável. O que eu falei, eu torno a repetir. Nós vamos falar da prisão em flagrante no artigo 302 do CPP. E a prisão em flagrante, ela tem um rol taxativo. São 4 situações que permitem alguém ser preso em flagrante. Lá na frente eu vou repetir, mas nunca é demais dar um reforço. O indivíduo estar cometendo o delito, for encontrado logo após a prática do delito, for perseguido logo após a prática do delito, ou for encontrado com objetos que denotem a participação dele naquele crime. Na aula própria do flagrante eu vou explicar caso por caso, mas só para os senhores entenderem. Uma das situações que permitem a invasão de um domicílio a qualquer horário é justamente o flagrante delito. O flagrante delito é uma e a prestação de socorro é outra, porque não teria lógica aguardar efetivamente cessar o dia, melhor dizendo, nascer o dia, que é o termo correto, nascer o dia, cessar no caso quando ao pôr do sol. Aqui seria nascer mesmo. Nascer o dia, nascer o sol lá, né, para efetivamente se prender alguém que está cometendo um delito. Olha, moço, vem para cá urgente, um pai está discutindo com o filho, parece que estão armados, já ouvi um disparo. Chegamos à porta da casa, vamos aguardar até 6 horas da manhã para entrarmos. Entra às 6 horas da manhã, o filho ou o pai já estão até duros já. Foram mortos lá 11 horas da noite, estão duros. Não, né? Óbvio, se houver uma iminência, houver um crime ocorrendo, as autoridades poderão entrar a qualquer momento para prender o indivíduo em flagrante. Prestar socorro, idem. Aquela mãe foi para o pagode, deixou os pequenininhos lá e na madrugada, um menininho um pouco maior foi tentar acender um fogo para esquentar um leite, para tentar pegar uma comida, alguma coisa desse sentido. E efetivamente o barraco começou a pegar fogo. Como brinca a molecada, aí foi que o barraco desabou, né? Pois é. Nesse caso aí, é óbvio que não há necessidade de aguardar o período da manhã. A pessoa que vai prestar o socorro, ela pode entrar naquela casa a qualquer momento. Aliás, deve entrar, porque dependendo do tempo que demorar para entrar, perdeu o objeto. O artigo 295, situação muito importante, ele fala da chamada prisão especial. É tema, inclusive, de concursos públicos, será tema, provavelmente, da nossa prova. A prisão especial, ela é uma garantia dada por enquanto, porque não houve revogação, o artigo 295, ele é válido, né? Só que ela só é vigente durante o tempo em que não tiver ocorrido o trânsito em julgado. Então anotem, por favor. A prisão especial só será concedida ao réu durante o tempo em que não tiver ocorrido o trânsito em julgado. Porque a partir do trânsito em julgado, ele pode ter nível superior e etc., ele vai para o presídio. Em São Paulo, temos o presídio dos famosos. Temos exemplos aí enormes. Por exemplo, o Igor, aquele promotor que mandou matar a mulher, ele tem nível superior, óbvio, formado em direito, era promotor de justiça. Ele teve direito a responder em liberdade. Se tivesse sido preso, teria que ser preso numa prisão especial. Mas, a partir do momento que houve a condenação com o trânsito julgado, ele, Pimenta Neves, etc., mesmo tendo nível superior, foram para Tremembé, que é o chamado presídio dos famosos. Então, eu vou ler aos senhores o que diz o artigo 295. Serão recolhidos a quartéis ou a prisão especial
à disposição da autoridade competente quando sujeitos à prisão antes de condenação definitiva. Então, o 295 já fala, antes da prisão definitiva. O que é a prisão definitiva? A prisão com trânsito em julgado. Quando falar em prisão definitiva, é aquela após o trânsito em julgado, após uma condenação com trânsito em julgado. E agora eu vou elencar caso a caso de quem terá direito à prisão especial. Então eu posso perguntar, por exemplo, na prova, cite 3 exemplos de pessoas que têm direito à prisão domiciliar. Então vocês têm uma relação aí de 10 situações. Eu vou explicar uma por uma. Inciso 1, os ministros de Estado. Aí qualquer que seja os ministros aí, sendo ministro, ele tem direito à prisão especial durante o tempo que está respondendo ao processo. 2, os governadores ou interventores de estados ou territórios. Governadores que estão lá na governança. Os interventores quando há uma intervenção federal, porque no caso do Estado seria uma intervenção federal no Estado. Digamos que o Bolsonaro, não satisfeito com a ordem do Dória de fechar as fronteiras terrestres interestaduais, mandasse um interventor federal para o estado de São Paulo, para tomar o lugar do Dória. Esse interventor, durante o tempo que está lá, também teria direito à prisão especial. O prefeito do Distrito Federal, seus respectivos secretários, os secretários do prefeito do Distrito Federal também, os prefeitos municipais e os vereadores e os chefes de polícia. Todas essas pessoas têm direito à prisão especial, a chamada cela especial. No caso, seria uma prisão mesmo. Em São Paulo, infelizmente, nós não temos essa prisão especial. Seria uma sala do Estado Maior, que infelizmente não tem. Então, em regra, acaba se dando uma prisão domiciliar para que o indivíduo aguarde, responda ao processo em prisão domiciliar. Inciso 3. Os membros do Parlamento Nacional, do Conselho de Economia Nacional e das Assembleias Legislativas dos Estados. Então, o Parlamento Nacional, vocês sabem lá os deputados, senadores, etc., do Conselho de Economia Nacional, do CAD, né? E as Assembleias Legislativas dos Estados, que seria no caso os deputados estaduais. Os cidadãos inscritos no livro de mérito, qualquer cidadão que tenha sido inscrito no livro de mérito, digamos que ele é uma pessoa renomada na sua área e ele teve a inscrição do seu nome no livro de mérito. A partir dali, ele tendo nível superior ou não, ele teria direito a uma prisão especial. O Lula, por exemplo, era um cidadão inscrito no livro de mérito. Independente da discussão partidária, o Lula efetivamente tinha direito por ele ser inscrito em livro de mérito. Os oficiais das Forças Armadas e os militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Esses já ficam mais tranquilos, porque eles têm direito à prisão especial, mas eles já têm a prisão especial. Os militares em São Paulo, por exemplo, ficam no presídio militar Romão Gomes, ali na Avenida Júlio Prestes, ali perto da Cantareira, né? Então, eles atravessam a Avenida Cantareira. Eles já têm efetivamente a prisão especial. Os membros do Exército, da Marinha, da Aeronáutica também têm. Os magistrados, claro, os juízes de direito, os desembargadores, os magistrados do STJ, do STF, que já têm a prerrogativa por serem ministros também. Os diplomados por quaisquer das faculdades superiores da República. Aqui é interessante. O indivíduo pode ser formado em educação física ou em física quântica nuclear, não interessa. Ele é bacharel, ele sendo bacharel em qualquer faculdade, ele já tem direito à prisão especial. Eu brinco às vezes com os alunos, falo assim, olha, tira pelo menos o nível superior. Se você não quer prestar concurso, não quer fazer nada, pelo menos passar na ordem, etc., tira o nível superior, tira o diploma, se forma, se bacharela, porque pelo menos você vai ter direito a uma prisão especial, né? Enfim. Os diplomados, nós já falamos. 8º, os ministros de confissão religiosa. Olha que interessante. Quem são os ministros de confissão religiosa? Os líderes espirituais. Na Igreja Católica, os padres. Na Igreja Evangélica, os pastores, bispos. No caso da Católica também, padres, bispos, papa, etc., né?
nas igrejas, nos centros espíritas, os seus representantes legais e assim sucessivamente, no candomblé e etc. Aqui no Brasil, o Brasil é um país laico. Toda religião aqui ela é válida e ela deve ser respeitada, porque a nossa Constituição não tem uma única religião. Ela pregoa o respeito a todas as religiões, indistintamente. Então, esses líderes aí, esses ministros de confissão religiosa terão direito também à prisão especial. Os ministros do Tribunal de Contas, então qualquer Tribunal de Contas, os ministros lá do Tribunal de Contas da União, que é o TCU, Tribunal de Contas da União, esses ministros também terão direito à prisão especial. Os cidadãos que já tiverem exercido efetivamente a função de jurado, salvo quando excluídos da lista por motivo de incapacidade para o exercício daquela função. Olha que interessante, até quem é jurado, mesmo durante o juradio ou fora do juradio, tem direito à prisão especial. Se ele comprovar que ele já foi jurado, ele tem direito à prisão especial. E aí motivos óbvios, né? Porque um jurado pode ter julgado um dos presos que efetivamente estão no sistema prisional. Imaginem a situação, aquele jurado que me julgou, agora eu vou me vingar. Então, por motivos óbvios, eles podem pedir essa proteção, a não ser que eles tenham sido excluídos do juradio por motivos de desonestidade, qualquer tipo de falta grave que fez com que eles fossem retirados ali do juradio. Desculpem. Aí depois nós temos o artigo... continuando ainda, os delegados de polícia... Os delegados de polícia também têm direito à prisão especial. E, aliás, é interessante porque os delegados de polícia, eles já têm a prisão especial. Por quê? Os delegados de polícia, eles... Está caindo tudo aqui. Os delegados de polícia, eles têm, aqui em São Paulo, o chamado PPC, Presídio da Polícia Civil. Só para os senhores entenderem geograficamente, fica em frente ao pescador ali na Avenida Zaki-Nash, tá? É o presídio da Polícia Civil e os policiais civis ficam lá. Os delegados da Polícia Civil, os guardas civis dos estados, territórios ativos e inativos. Então eles ficam lá. Tanto eles quanto os investigadores, os carcereiros, todos que trabalham na Polícia Civil. Tudo bem? O parágrafo 1º fala que a prisão especial prevista nesse código ou em outras leis consiste exclusivamente no recolhimento em local distinto da prisão comum. Então não adianta falar que a prisão comum está lá, põe uma celinha e coloca o indivíduo e fala. Ali é seguro, seguro não é prisão especial. Então tem que ser em local distinto, local diverso da prisão comum. Parágrafo 2º. Não havendo estabelecimento específico para o preso especial, este será recolhido em cela distinta do mesmo estabelecimento. Aí, ao contrário do que eu acabei de dizer para os senhores, seria uma situação de excepcionalidade. Então, eles teriam que pegar um local naquele estabelecimento prisional e destinar aquele local somente para a prisão especial. Mas isso praticamente é impossível. Por quê? Porque hoje não se prende mais ninguém em delegacia. Ele fica no máximo de um dia para o outro na delegacia. No outro dia ele já é enviado para um CDP, que é o Centro de Detenção Provisória. Então, no CDP, se ele ficar numa cela especial, ele ficará no seguro. Se a cadeia virar, o primeiro local que eles vão é no seguro. Então, isso não funciona muito bem. Por isso que já há vários julgados permitindo que, na falta de cela especial, o indivíduo fique em prisão domiciliar. O parágrafo 3º fala que a cela especial poderá consistir em alojamento coletivo, atendidos os requisitos de salubridade do ambiente, pela concorrência dos fatores de aeração, insolação e condicionamento térmico adequados à existência humana. Ele quer dizer o seguinte: se tiver mais de um indivíduo nas condições de um dos incisos que nós falamos, eles podem ser misturados numa cela coletiva, desde que só tenham pessoas que cumpram os requisitos da prisão especial. O parágrafo 4º diz que o preso especial não será transportado juntamente com o preso comum. É óbvio isso. Imagine os senhores que um indivíduo era jurado e ele é transportado com os outros presos. As chances dele ser agredido e até morto são
ele ser agredido e até morto são muito grandes. O indivíduo é policial, nunca ele vai ser misturado junto com indivíduos comuns, porque é óbvio, nós sabemos que ele não terá o mínimo de condição de escapar ali da morte. E o parágrafo 5º diz que os demais direitos e deveres do preso especial serão os mesmos do preso comum. Então, além dessa distinção, dessa separação, ele mantém todos os outros direitos, direito à dignidade, direito a ser tratado pelo nome, direito a banho de sol diário, próprio artigo 295, no parágrafo 3º, fala que a cela terá que ter areação, ele terá que tomar sol, porque isso é direito de qualquer preso. Isso é direito a qualquer preso. Direito a visitas e etc. Até a visita íntima é permitida para quem tem o direito à cela especial. Então, por hoje, a aula de hoje, dessa terça-feira, dia 24 de março, está finalizada. Semana que vem estaremos juntos com fé em Deus. Se virtualmente, por aqui. Se Deus permitir que pessoalmente, na faculdade. Que Deus abençoe a todos. Eu vou disponibilizar agora o meu número, 93439-0686, 93439-0686, ou ainda o meu e-mail, tomnunesadvogado@hotmail.com, tomnunesadvogado@hotmail.com. Esse e-mail tem 2 N's, N do Tom e N do Nunes. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.